Agora aponta para cá. Tá? Tens. Então, isso aqui é um determinante. Determinante de quem? Lá. Botar logo as derivadas. Fica menos beta, seno de beta x. Tá? Menos beta, seno de beta x vezes e elevado a alfa x, mais alfa cosseno de beta x elevado a alfa x. Aqui, beta. E a derivada dessa daqui? Beta cosseno de beta x elevado a alfa x, mais alfa seno de beta x elevado a alfa x. E em cima elas, né? Cosseno de beta x elevado a alfa x e aqui seno de beta x elevado a alfa x. Então, quem é esse determinante? Vai ser igual a, vamos lá, multiplica isso, vai ficar beta cosseno ao quadrado de beta x elevado a 2 alfa x vezes esse, né, dá mais alfa cosseno de beta x seno de beta x elevado a 2 alfa x. Agora, menos esse por esse. Então, menos esse por esse, então vai ficar mais beta seno ao quadrado de beta x elevado a 2 alfa x e vai ficar menos alfa, tá? Menos alfa cosseno de beta x seno de beta x elevado a 2 alfa x, que dá igual a esse aqui. Esse aqui cancela com esse. Então fica beta elevado a 2 alfa x cosseno ao quadrado de beta x mais seno ao quadrado de beta x, que dá 1. Isso aqui é diferente de zero, porque o beta é diferente de zero e elevado a 2 alfa x é diferente de zero. Isso aqui qualquer que seja o x real. Logo, φ1 e φ2, logo, π1 e π2 são o quê? São linearmente independentes. E, portanto, a solução geral φg da equação diferencial linear homogênea, é dada por φg de x igual a E elevado a alfa x cosseno de beta x mais B E elevado a alfa x seno de beta x, qualquer que seja x real, onde A e B são constantes reais. E alfa e beta, claro, óbvio, são as partes reais e imaginárias, tá? Né? Alfa e beta da raiz alfa mais e beta, raiz complexa não real da equação característica. Então, tá aí. Solução geral, tá lá. Então, chegado aqui, nós resolvemos de forma completa essa equação.
Porque, né, foi atacado todos os casos. Foi observado todos os casos. Delta igual a zero, delta positivo e agora delta negativo. Falta aplicar, né? Falta aplicar. Então vamos aplicar aqui, tá? Já sabe do que se trata, né? Pronto. Resolva a equação diferencial linear homogênea. Resolva a equação diferencial linear homogênea. F2 de x menos 4, f de x mais 13, f de x igual a 0, tá? Então, essa equação diferencial, ou seja, eu quero o conjunto formado por cada função duas vezes diferencial, tal que sua derivada segunda em x menos 4 vezes a sua derivada primeira em x, mais 13 vezes o valor dessa função em x é 0 em qualquer x real. Soluções estão definidas em toda a reta. A sua equação característica, a sua equação característica, sua equação característica é, qual é a equação característica? É o 2 menos 4u mais 13 igual a 0. Como quem é o delta? Quem é o delta, hein? 16, né? Menos 52 é menos 36. Esta equação não possui raízes reais. Esta equação possui duas raízes complexas. Quem são essas raízes complexas? Quem são? Ó, é menos b, que dá 4, mais 6i, né, raiz de 36, sobre 2, que dá 2 mais 3i, e 4 menos 6i sobre 2, que dá 2 menos 3i. Então tá aqui o alfa. Quem é o alfa? 2. Quem é o beta? 3. Portanto, a solução geral φg desta equação diferencial linear homogênea é dada por. Então você tem duas soluções fundamentais. E elevado a alfa x cosseno de beta x, E elevado a alfa x seno de beta x. Então, vamos lá. Então, você tem as duas soluções fundamentais. E elevado a 2x
Uma é e elevado a 2x cosseno de 3x. E qual é a outra? Qual é? E elevado a 2x seno de 3x. Essas são as duas soluções. Quando eu pego combinações lineares dela, eu tenho todas as soluções da equação. Onde A e B são números reais. Entendido? Está aqui. Olha para a equação característica. Tá aí. Porque foi feito, já foi feito de forma geral. Tá? Não tem mais, é usar. Tá? São fórmulas. Fórmulas para se achar solução de equações diferenciais ordinárias homogêneas de ordem 2 com coeficientes constantes. Entendido? Então, vamos lá, um outro problema. Resolva a equação diferencial linear homogênea com condição inicial, tá? Inicial, f duas linhas de x mais 2 f' de x igual a 0, f de 0 igual a 1 e f' de 0 igual a menos 1. Então você vai achar a solução, porque posto dessa maneira, isto é, posta a equação com essa condição inicial, só há uma solução, pelo teorema de existência e unicidade. Então, solução. A equação característica. A equação, quanto tempo aí? 12 minutos. 12, então deixa eu rodar. A equação característica. Qual é a equação característica aqui? Qual é? Da equação diferencial. Qual é? O 2 mais 2u igual a 0. Da equação diferencial linear homogênea possui duas raízes reais e distintas. Quais são? 0 e menos 2. Daí, a solução, daí, se, daí, logo, se φ de R em R é solução da equação diferencial linear homogênea, então, eu estou pensando sem a condição inicial, tá? Quando eu falo equação diferencial linear homogênea, eu estou olhando para essa daqui. Quando eu coloco isso, aí é a equação diferencial linear homogênea com condição inicial. Então, se φ é solução da equação diferencial linear homogênea, então, φ de x é quem? É A vezes E elevado a 0x, mais B vezes E elevado a menos 2x, ou seja, isso é A mais B vezes E elevado a menos 2x, qualquer que seja o x real. Onde
A e B são constantes reais. Daí, φ de zero, porque eu estou atrás de uma solução que no ponto zero é 1, daí φ de zero é 1. E derivada de φ em zero é menos 1. Se e somente se o quê? Quem é? Olhe para cá, quem é φ de zero? Quem é? A mais B. Então, a mais B tem que ser 1. Quem é a derivada de φ em x? É menos 2b elevado a menos 2x. Então, a derivada de φ em zero é menos 2b. Porque a derivada de φ em x, ó, derivada de φ em x, A é uma constante, então fica menos 2b elevado a menos 2x. Então, isso aqui é verdade, se somente se o quê? B é 1/2. E se B é 1/2, A é 1/2 e B é 1/2. Assim, a função φ de R em R, dada por φ de x igual a quê? A 1/2 mais 1/2 de elevado a menos 2x, qualquer que seja o x real, é a, artigo definido, é a solução da equação diferencial linear homogênea com a condição inicial que foi dada. Pronto. Só tem essa, tá? Só tem essa daí. É A igual a meio e B igual a meio. É, A igual a 1/2 e B é igual a 1/2. Pronto. Tá aí. Pode encerrar.